Começa agora o programa Comunidade no Ar. O programa da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração ao meu discípulo amado. Relatório, conhecendo os irmãos. Testemunho, aconteceu na célula. Agenda da igreja e muito mais. Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém. Olá, gente, tudo bem? Uma ótima tarde para você. Deus te abençoe aonde quer que você esteja. Estamos começando mais um programa Comunidade no Ar, um programa da comunidade Ramá de Xerém, onde nós estamos dando relatório de tudo que está acontecendo aqui em Xerém. Você é o nosso convidado para ir do início até o final, não saia daí. Aproveite esse momento e se inscreva nas nossas redes sociais. Ramá Xerém é o nosso YouTube, acione o sininho para que você seja notificado de todos os nossos vídeos. Aqui na webradioramá.com você também pode se tornar um seguidor e saber de tudo que está acontecendo em toda a comunidade Ramá. Quero convidar você que está aí assistindo conosco para curtir, compartilhar este vídeo. Tenho certeza que vai abençoar muita gente. Vamos comigo agora com muito louvor e adoração direto da comunidade Ramá de Xerém. Louvor e adoração. De luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz. Mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão. Cordeiro e Leão.
eu cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aleluia, Senhor. Quão grande és tu, Senhor. Aleluia, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, de estar essa noite, Senhor, louvando e agradecendo o seu nome. Amém. Aleluia. Ao meu discípulo amado. A paz do Senhor para os irmãos. Uma alegria ter a oportunidade de estar aqui nessa noite para comungar junto com os irmãos, ter comunhão, rever os rostinhos que a gente vai esquecendo, né? Encontra só dia de ceia, a gente precisa estar um pouco mais junto, né? Então, eu louvo ao Senhor por estar aqui para dividir um pouquinho com os irmãos a palavra do Senhor. Eu preparei uma palavra para estar dando, né, aos irmãos, para trazer um renovo, né, trazer a bênção do Senhor para a nossa vida através da palavra, né, que o ouvir a palavra é o que nós precisamos, ouvir e colocar em prática. Mas o pastor Marcos Paulo também pediu para eu estar dividindo um pouquinho com os irmãos a ida ao Sergipe, né, o irmão Kelly e o irmão Clodoaldo são irmãos queridos dos mais antigos aí da comunidade Ramá. A última vez que eu estive aqui, eu falei um pouquinho sobre Moçambique, os nossos irmãos que estão lá. E hoje eu queria falar um pouquinho também lá do Sergipe. É uma igreja abençoada, né? Bem abençoada, bem colorosa. Nossos irmãos foram para lá em 2014, estão lá desde 2014. A gente tem a comunidade Ramá lá no Sergipe. Eles eram de Niterói, depois foram para Vila Isabel e de lá eles foram para o Sergipe. E lá eles começaram na garagem, né, da casa deles, e hoje eles estão ali com um templo, com muitos irmãos. A família, né, da Kelly em si toda mora lá, em Aracaju, e ela tem, pela graça do Senhor, junto com o nosso irmão Clodoaldo, pastoreado, né, esses irmãos, essas irmãs. Alguns que moravam aqui no Rio já se mudaram para lá para estar junto com eles, e eu tive a oportunidade de estar lá levando para eles, né, um pouco daquilo que Deus tem feito na nossa vida aqui no Rio, o que o Senhor tem feito na nossa vida aqui na comunidade. Eles são da comunidade Ramá, e a gente precisa estar juntos, né? Para eles é um pouco difícil estar vindo. Eles têm muitos compromissos lá, não conseguiram ainda formar um líder de maneira que eles possam deixar e ficar um mês, se for o caso, aqui conosco. Então, eles têm essa necessidade da gente estar indo, né? Dos irmãos estarem indo. E fica aí o convite, né, para os irmãos estarem tendo oportunidade de estar tendo comunhão com eles também, juntar aí uns irmãos e estarem sempre indo lá mostrar o carinho, o amor, a comunhão, que é o que o pastor Érico sempre nos ensina. Somos uma comunidade só, né? Apesar de núcleos separados, precisamos sempre estar juntos, sempre estar tendo a comunhão, né? Não só no partir do pão, na ceia, mas todos os dias, né? Da melhor maneira que a gente puder. Então, eu cheguei lá no Sergipe, encontrei irmãos bem recepcionistas, né, assim, bem amorosos, calorosos, mas bem necessitados de apoio, mais apoio, né? Eles já têm apoio da comunidade, sempre tiveram, mas sedentos de mais irmãos estarem lá, levando uma palavra para os jovens, né, para os anciões, né? Tem muito ancião na igreja, podendo estar indo lá, ajudar eles como líderes, né? Mostrar o carinho, a parceria em oração. Então, fica aí esse convite para os irmãos, né, estarem podendo ter essa oportunidade de estar junto com os nossos irmãos. E muitas pessoas nem sabem, né? Alguns irmãos, os mais novos da comunidade, nem sabiam, né, que tinha a comunidade Ramá lá em Barra dos Coqueiros. Mas que os irmãos tenham mais oportunidade, né? Eles têm aí uma página, eu ajudei eles lá a fazer uma página lá no Face, de vez em quando os irmãos vão lá, pois a gente pode estar disponibilizando o telefone deles também, né, para sempre estar mandando um oi, uma paz do Senhor. Isso é importante, a gente estar
tendo essa comunhão, né, com todos os núcleos, né, tanto do Rio quanto os do Brasil que a gente tem aí. Assim como a gente é bem ligado ali no Sul, a gente precisa estar ligado também aos outros estados, e o Senhor tem levado a comunidade para longe. A gente tem lá Moçambique, né? Agora tem os irmãos aí indo para a Europa. Que o Senhor possa fazer conforme as suas promessas, né, para a comunidade. E aí é só para os irmãos saberem, né? A minha ida lá foi mesmo para estar mostrando para eles, assim como foi a Moçambique, de que a comunidade está junto, né? De que o Senhor tem juntado um povo só e que a gente precisa seguir aí na direção do pastor Érico, né? Tudo que Deus tem dado para o pastor Érico tem passado para nós, que seja um toque de trombeta para todos os núcleos, né? E eu pude ter essa oportunidade, né, de estar transmitindo para eles de perto aquilo que o Senhor já tem feito na nossa vida aqui no Rio. Eu vou ler aqui Deuteronômios, capítulo 7, e depois a gente vai pegar um pouquinho de 1 Samuel 23. Que o Senhor nos guie, né, nessa jornada, né, nessa nossa caminhada aí por esse deserto que a gente vive. Somos um povo que precisa estar pronto para receber as providências do Senhor, né, diante das dificuldades. Aqui o Velho Testamento traz para nós a sombra, né, daquilo que nós estamos vivendo hoje no Novo Testamento. Temos vivido dias que a gente pode, com os nossos olhos ali, ver o poder de Deus, né? O Evangelho, ele é poder de Deus para aquele que crê, e a gente precisa seguir nessa linha e ver o poder de Deus, crer no poder de Deus para nos curar, para abrir as portas que estão fechadas, né? Para que a gente possa glorificar o nome do Senhor na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa vida diária, cotidiana mesmo. Andando e falando, andando e vendo, né, os milagres do Senhor, e como o Senhor tem sido maravilhoso conosco. E aqui em Deuteronômios, capítulo 7, o Senhor fala com o povo. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heteus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir totalmente, as destruirás. Não farás com ela aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos destas nações. Não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para servirem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém, assim lhes farei: derribareis os seus altares, quebrarei as suas colunas, cortarei os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres um povo dos menores entre os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Senhor fiel que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumpre os seus mandamentos, e dá o pago diretamente aos que o odeiam. Faz-os perecer, não será demorado para com os que o odeiam. Prontamente lhe retribuirá. Amém. Bendito seja o Senhor, né? Depois dessa palavra não precisava falar mais nada, porque a gente vê aqui o poder do Senhor, né, de geração a geração. A gente lê essa palavra e ela é tão viva nos dias de hoje como quando foi escrita, né? Quando ela foi vivenciada.
Quando o Senhor ali tirou o povo da terra do Egito e introduziu ali no deserto e fez prodígios e maravilhas, e quando chegaram, né, ao ponto de estarem recebendo na sua mão, né, a terra que havia sido prometida, eles ainda enfrentariam gigantes, enfrentariam dificuldades, ainda enfrentariam guerras, né? Mas o Senhor aqui, falando com eles, disse que o Senhor entregaria nas mãos deles. E o Senhor, quando Ele nos chama para a sua maravilhosa luz, o nosso coração é uma terra cheia de ídolos, né? Cheia de outras coisas, cheia de outros povos, de outros costumes, de outros ensinamentos. E eu acho isso muito importante no Evangelho, a gente conseguir entender que o Senhor, Ele quer desconstruir tudo aquilo que a gente tem, né? Tudo aquilo que a gente já aprendeu, tudo aquilo que foi passado, às vezes, pelos nossos pais, pela cultura que a gente vive, né? O país que a gente vive. Talvez a gente chega na casa do Senhor, em especial a gente vem até mesmo para a comunidade Ramá, vindo de uma outra denominação que talvez ensina de maneira menos rude, né, de maneira menos agressiva, e a gente chega aqui na comunidade sendo confrontado o tempo todo, né, a não fazer aliança, né, com o mundo, a não priorizar a nossa vida, a não amar mais as coisas do que ao Senhor, colocar o Senhor sempre em primeiro lugar. A gente é bem confrontado com a questão de estar sempre colocando o outro em evidência, né? E a gente está sempre dando honra ao outro, amar o outro, né? E nisso mostra que somos filhos de Deus, amando ao outro, colocando o outro sempre em primeiro lugar nas nossas escolhas. E isso vem contra aquilo que a gente aprende, onde a gente cresce, né, procurando sobreviver, né? A gente cresce aprendendo a ter armas para se defender. E o Senhor, Ele fala aqui conosco na sua palavra que Ele é que é o nosso Senhor. E Ele é quem guerreia as nossas guerras. Ele é quem vai à nossa frente. E para que isso aconteça, a gente precisa confiar no Senhor, entregar ao Senhor toda a nossa vida. E entregar toda a nossa vida não é só um ato de vir aqui à frente, né, ou só levantar a mão. É entregar todo o nosso ser, espírito, alma e corpo. A gente é confrontado na nossa nova maneira de viver, né? As nossas atitudes não são mais as mesmas. Os lugares que frequentávamos não são mais os mesmos, né? E ainda que a gente vai com uma outra mente, né? Com outro propósito. E aí a gente é confrontado a mudar nossa maneira de vestir, nossa maneira de falar, de andar, nossa maneira de comer, que a gente entende que o nosso corpo é um templo do Espírito Santo, e a gente vai, dia após dia, né, destruindo essas nações, né, onde a terra que foi ganha por Jesus, a gente vê que ainda há muita coisa para ser ganha, né? Há muita coisa para ser mudada, para ser transformada, há muita coisa para a gente ainda entender na nossa mente, e aí a gente vai precisar muito do Espírito Santo para estar dando a consciência do que realmente está acontecendo, de que eu preciso de uma nova mente, de um novo jeito de viver, de um novo jeito de falar, de uma nova maneira de confiar, né? A gente passa a não confiar mais no nosso emprego, a gente passa a não confiar mais no salário que a gente ganha, no médico bom que a gente talvez conheça, né? A gente passa a confiar no Senhor para todas as coisas. E o Senhor, Ele quer que a gente dê a Ele toda a nossa terra, né? Todo o nosso coração, toda a nossa vida, todas as áreas da nossa vida. O Senhor, Ele entra em nós através do Seu Espírito Santo e começa a mexer na nossa alma, né? No nosso pensamento, ali na nossa psique, no nosso temperamento. Ele começa a desconstruir aquilo que nós passamos a vida toda achando que a gente era. Agora nós temos que ser parecidos com o Senhor. Tudo aquilo que a gente achava que era, a gente passa a não saber mais, porque agora a gente não vive mais, mas quem vive é Cristo em nós. E isso a gente precisa muito do Espírito para entender que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu estou vivendo, né, eu preciso viver pela fé, eu preciso viver crendo que não é mais na minha capacidade.
Aquele que se sentia frágil passa a se sentir fortalecido, porque o Senhor dos Exércitos é com ele. Aquele que se sentia forte demais passa a se sentir enfraquecido, porque entende que não é mais na força dele, não é mais no braço dele, né? Não é mais de acordo com aquilo que ele aprendeu. A cultura do reino é totalmente diferente, né, dessa cultura que a gente vive. A gente não vive mais por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que o Senhor diz para nós. O povo de Israel saiu do Egito, passou pelo deserto, chegou na terra ali, mas para eles possuírem, né, cada um que recebeu a sua porção, ainda tinha lutas, ainda tinha guerras, ainda tinha dificuldades. O Senhor nos tirou da terra do Egito, né? O Senhor nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. E ali ainda a gente vai encontrar muita dificuldade nesse novo reino, nesse reino que o Senhor nos introduziu, porque nós esquecemos que não é mais pela nossa força, né? E a gente passa a viver uma vida até mesmo religiosa. A gente falou esses dias no Madrugada com Jesus sobre devocional, e quantas vezes a gente coloca a devocional como um ato religioso, né? Quando Jesus ali em Mateus 6, quando fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E fala com Deus em secreto, a gente cria uma cultura ali de que eu preciso ter um quarto em si, né? Quantos aqui talvez, ou estão nos ouvindo, não tem nenhum quarto, né? A casa é de 2 cômodos e não tem porta para fechar. E a gente fica condicionado a somente aquilo que a nossa mente humana entende, né? Quando o Senhor está falando, entra no quarto, esteja comigo em secreto aonde você estiver, no momento que você estiver ali, estiver dirigindo, estiver cozinhando, estiver trabalhando, na hora que deitar, na hora que acordar, eu quero estar contigo no teu íntimo o tempo todo, né? O quarto é um lugar de intimidade, né? Um lugar onde a gente vai descansar, onde a gente fecha a porta para tirar a roupa, né? É o lugar que o Senhor quer estar conosco. E a gente, quando às vezes consegue, né, pela manhã ter aquela rotina, e a gente levanta, lê a palavra, faz a nossa oração, e, graças a Deus, já está cumprido a minha obrigação, né? E agora, o resto do dia, eu vou fazer o que eu quiser com a minha vida. E não é isso que o Senhor quer que nós façamos. É orar sem cessar, o tempo todo, aonde estiver, por todas as coisas, sempre louvando ao Senhor o tempo todo, louvando ao Senhor pelo trânsito, louvando ao Senhor quando dá tudo certo, o trânsito está livre, ou quando o trânsito está muito engarrafado, louvando ao Senhor quando eu consegui o dinheiro para pagar aquela conta, ou quando eu não consegui, louvando ao Senhor. É louvando ao Senhor todo o tempo, em todas as coisas. É assim que o Senhor quer que a gente viva, mas para isso a gente precisa vencer, né? A gente precisa entender que não vivemos nós, mas agora é o Senhor que vive através de nós, né? Pelo seu Santo Espírito. E aí o Senhor, ele diz aqui, para que nós não venhamos, né? Ele diz para o povo de Israel, para que eles não venham fazer alianças, né, com esses povos, que eles precisam derrubar, precisam destruir, precisam acabar com os altares, derrubar os postes ídolos, as imagens de escultura, tudo aquilo que faz ídolo, né? Tudo aquilo que a gente adora na nossa vida, a gente precisa destruir para que o Senhor construa da maneira dele. E isso é para todas as faixas etárias, né? A gente, às vezes, tenta excluir a criança, o jovem, dessa obrigação, desse mandamento aí do Senhor para nós, mas nós já nascemos com a tendência à rebelião, já nascemos com a tendência à rebeldia, nós já nascemos e passamos a fazer escolha. A criança já escolhe a sua roupa, né? Começa a entender, ele já escolhe o que quer comer, e nós passamos a vida escolhendo o que nós queremos, quando a gente precisa entender que não vivemos mais nós, mas Cristo é que vive em nós. E o povo de Israel aqui, ele é confrontado a não olhar com os olhos deles. Não é porque a moça, né, aqui falando de matrimônio, é bonita, que você vai dar para os seus filhos. Se for de outra nação, está proibido, né? Não é porque ele foi bonzinho, né, um vizinho legal aqui da nação, os heteus, não estão fazendo nada conosco. O Senhor, ele diz para não fazer aliança, né? E que a gente possa entender isso, aprender isso. Nem
tudo que às vezes aos nossos olhos é bom, é paz, né? Não agrada ao Senhor, precisamos cortar, precisamos tirar da nossa vida, tirar da nossa casa, né? Tirar da nossa rotina, nos distrai, gasta muito tempo, gasta mais tempo do que o tempo que eu dou para as coisas do Senhor. A gente precisa ir tirando, porque o versículo 6 diz que porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhes fosses o seu povo próprio, de todos os povos que havia sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, Ele não nos escolheu, porque fôssemos mais numerosos do que outros povos, porque, na verdade, éramos os menores, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram aos vossos pais, o Senhor te tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa do servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Né? Jesus veio para nos libertar, né, das mãos de Satanás, e havia sobre ele essa incumbência, né, essa missão, essa necessidade, promessa desde o Velho Testamento de Jesus vir cumprir essa obra, né, de graça que nós vivemos hoje. E nós precisamos entender que Ele fez isso por amor a nós. Hoje você está aqui, não foi porque você escolheu o Senhor, mas o Senhor que te escolheu. E Ele preparou a situação para que você estivesse hoje na presença dEle. Ele foi empurrando as situações, foi preparando, né, as pessoas para estar falando com você, preparando a terra do seu coração, para você receber a palavra e necessitar, né, daquela água. E Ele fala que eu não te escolhi porque você era o melhor, o mais bonito, né, ou porque você era o que tinha mais problema, eu estava com muita pena e queria te abençoar. Não, Ele escolheu porque nos amava, Ele nos ama, porque o Senhor, Ele sabe tanto de todas as coisas, sabedor e vê todas as coisas. Ele sabe o que nos espera no inferno, né? Ele sabe o que espera para esses filhos que Ele tanto ama, o que nos espera na eternidade sem Deus, longe de Deus. E Ele não quer isso para nós, né? Ele já nos tirou dessa condenação de Faraó, Ele já nos tirou da servidão de Satanás. E hoje, pelo Espírito, né, nós temos essa oportunidade de vencermos o pecado, vencermos as obras do diabo, recebemos o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que crê. E nesse poder nós temos a oportunidade de ser cheios do Espírito, ter frutos do Espírito, dons espirituais, capacitação, né, para que a gente venha vencer as obras do mal, as obras de Satanás, né, todas as mentiras, né, tudo aquilo que Satanás vem trazendo para a gente através de enfermidades, confusões, né, idolatrias, perca de tempo. Nós temos poder para vencer tudo isso, mas somente através do Espírito, somente quando nós entendemos que não é pela nossa força e que o Senhor nos escolheu porque Ele nos amava e Ele tem o maior interessado, né, em nos ver bem, nos ver satisfeito na sua presença, é o Senhor Jesus. E a gente precisa ter Deus como nosso amigo e não como um inimigo ou alguém que eu tenha que cumprir regra para receber alguma coisa. Tudo já está pronto, né? Tudo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida, já está feito, já foi consumado. A gente só precisa seguir os passos da obediência, os passos da confiança ali no Senhor, da submissão ao Senhor, né? Submissão à liderança, suportando, né, em amor, sendo suporte um dos outros. Ali a gente mostra que o Senhor é conosco e que o amor de Deus está em nós, quando repartimos o que temos, quando não negligenciamos o amor uns com os outros, né? O Senhor, Ele fala que quando a gente fazendo isso, a gente mostra que somos filhos de Deus, né? Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança, a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e cumpre os seus mandamentos, né? O Senhor, Ele colocou
marcos para nós, né, marcos regulatórios para que a gente possa estar cumprindo. Ele deu para a gente ali direções, né, ele deu remas para que a gente possa estar cumprindo, e a base ali a passar pela cruz, né, reconhecer que Jesus é o Senhor, reconhecendo que somos pecadores e todos os dias precisamos voltar ao caminho da devocional, da intimidade com o Senhor. Isso é todos os dias, dia após dia, manhã após manhã, como dizem Hebreus, precisamos reter a graça que nos foi dada, guardar em nós. A palavra do Senhor fala para a gente que é para ser fiel até o fim. Ao que vencer, receberá a coroa da vida. Então, todos os dias a gente precisa, né, estar ali naquele secreto com o Senhor. Não podemos viver de reunião em reunião, né, só assistir culto, mas sair daqui já com o Senhor, sair daqui ou chegar aqui já com o Senhor, entendermos que o nosso Deus é um Deus diário, é um Deus presente todo o tempo, e que Ele tem para nós serviços, Ele tem para cada um de nós, né, um trabalho a ser feito. O Senhor nos chamou para servir. Somos servos do Senhor Jesus, e servir ao Senhor significa servir aos outros, gastar a nossa vida no corpo mesmo. É isso que vai fazer com que nós venhamos ter crescimento espiritual. Queremos ter crescimento espiritual, então nós devemos nos envolver uns com os outros, estar fazendo aliança com os outros, né? Não nos isolarmos, vencermos a essa barreira, né, que pode estar tentando nos separar, né? E nos separando um dos outros, a gente se separa do Senhor, porque o Senhor, Ele é um corpo, né? Ele tem a sua igreja como um corpo, Ele é o cabeça, e a gente precisa estar junto. Esses dias eu estive fazendo discipulado, uma senhora que aceitou Jesus há pouco tempo, e eu falei muito com ela, e ela já vem de uma outra igreja, mas só ia, né? Não se batizou, não fez, não comungou ali, não foi membro. E ela falou, é muito difícil, contou as situações. E eu falei com ela, no seu trabalho também é tudo bem difícil, que a senhora já falou. E por que a senhora não pede conta também para sair do trabalho? Ela, porque eu preciso do salário, né? E a casa do Senhor é a mesma coisa. A gente não tem como pedir conta daqui, a gente não tem como se desvincular dos irmãos. A gente precisa estar junto, seguir, porque a gente precisa do salário, né? O salário do pecador é a morte, mas o salário daquele que vive no Senhor é a vida eterna, né? E a gente precisa estar junto, pedindo graça ao Senhor, todos os dias perdoando uns aos outros, pedindo ao Senhor para ser a nossa ligação maior, né? O sangue de Jesus, que nos purifica por todo pecado, precisa estar passando nesse corpo, nos alimentando, nos dando a alegria que precisamos, a paz, a graça, o entendimento. Precisamos ser bem humildes para entender isso aqui que o Senhor falou. Eu não te escolhi, não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque vocês eram numerosos, mas porque Ele vos amava, né? Que o amor do Senhor permeie o nosso coração, que a gente entenda que não fomos nós que escolhemos, não foi você que decidiu estar aqui, não fui eu que decidi estar aqui, mas o Senhor decidiu nos trazer, e a bênção do Senhor é derramada no corpo, na comunhão. Estamos aqui nessa noite, eu creio que o Senhor está aqui nos curando, né? Curando nossa carne, curando nossa alma, sarando nossas feridas da alma, da carne também, fazendo o trabalho que só o Espírito pode fazer quando a gente está junto, e fazendo aquilo que nós não podemos fazer, né? Quantas coisas nós não estamos aqui impotentes sem poder fazer, mas o Senhor é aquele que faz todas as coisas para aquele que nele confia. Aqui o versículo 10 diz que Ele dá o pago diretamente aos que o odeiam. E todo aquele que não professa que Jesus é o Senhor, que não entende essa importância do corpo, automaticamente ele está repudiando o Senhor, né? Ele automaticamente está odiando ao Senhor, ele não está discernindo o corpo do Senhor, ele não está entendendo o Evangelho. E aqueles que não entendem esse mistério, né? Esse é o mistério revelado nos últimos tempos, que é a salvação de Cristo. Esses odeiam ao Senhor, e ainda que eles achem que amem, como a gente lê ali em Apocalipse, vão falar, Senhor, mas eu preguei no Teu nome, Senhor, eu fiz tanta coisa no Teu nome, e ouvi, apartai-vos de mim, maldito, porque não te conheço, né? Porque não andamos conforme as regras.
há um padrão divino, há um caminho, uma regra, né? O atleta, Paulo falou, ele não é coroado se não militar conforme as regras, né? E aí a gente vem e entende que o evangelho não é como eu penso, mas é como o Senhor diz na sua palavra. E temos que nos submeter. Isso significa negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir. E isso requer uma necessidade grande de entender que a gente precisa da salvação do Senhor, e custe o que custar, né? Custe o meu dinheiro, custe o meu tempo, custe deixar aquilo que eu sempre acreditei, custe deixar o que eu sempre achei que era certo, mesmo eu sabendo, eu tenho certeza que é certo, mas o Senhor quer que eu me prive talvez da minha liberdade ou daquilo que eu acho que é certo, para manter a unidade no corpo, para permanecer seguindo, para que a gente possa chegar e concluir a nossa carreira, né, irmãos? Que a gente entenda isso, o que o Senhor tem para nós, o que o Senhor quer para nós, é um caminho de servidão, um caminho de obediência, um caminho de renúncia, é um caminho que para nós é difícil, demasiadamente impossível aos nossos olhos, mas é pelo sangue de Jesus que a gente é salvo, e é pelo Espírito Santo que a gente consegue vencer a nossa natureza humana e entender que eu estou aqui não é porque eu sou melhor do que quem está lá fora, mas é porque Deus me escolheu, é porque Deus me amou, é porque Deus decidiu me salvar, e eu preciso transmitir isso para os outros, que os outros precisam entender que Deus já os amou, né? E eles só vão receber o pago, como a gente leu aqui, o pago diretamente por odiar o Senhor, se eles quiserem, né? Assim como nós estamos aqui hoje por uma oportunidade que Deus nos deu, né? O Senhor nos deu a oportunidade de estarmos aqui ouvindo da sua palavra, ouvindo das suas instruções, recebendo o poder que é liberado na comunhão, recebendo cura, recebendo libertação, né? Enquanto estamos aqui, o Senhor está nos libertando de conceitos, pensamentos, né? Atuações malignas. Enquanto nós estamos aqui recebendo da bênção do Senhor, cercados pelo fogo consumidor do Senhor que consome, né? O pecado, que nos aviva, né? Satanás, ele está trabalhando, né? Ele não descansa, ele não dorme, ele não dá sossego, ele não tira férias. Quando ele termina um trabalho e perde, né? Porque a gente entende que não há duelo entre Deus e Satanás, o nosso Deus sempre é vencedor. Satanás, ele só vai tentar nos destruir, ele só nos destrói se nós abrirmos as brechas, né? Abrimos as janelas, as portas, para que ele tenha caminho quando nós não estamos debaixo da lei, da obediência ali do Senhor. O tempo todo ele vai tentar nos destruir, nos separar, nos enfermar, arrancar nossa fé, mas o Senhor sempre achando caminho nessas dificuldades para nos achegar a Ele, né? E Deus tem o seu modo de nos achegar a Ele, com a dificuldade financeira, com as nossas enfermidades, né? Com a nossa falta de entendimento e de relacionamento. O caminho sempre é para que o Senhor venha nos achegar a Ele, né? Sempre nos cercando de espinhos, e as coisas realmente, cada nível que a gente passa, o nível da dificuldade aumenta mesmo, faz parte do processo, porque o Senhor tem águas profundas, né, para aqueles que o buscam. Que a gente possa entender isso, buscar o Senhor no secreto, manter a nossa devocional de obediência, leitura da palavra, leitura diária, louvor ao Senhor, oração sem cessar. Há um caminho a seguir. Deus deu instruções aqui, o capítulo 7 diz que é admoestações contra a infidelidade. Deus nos deu as instruções, né? Deus nos deu as bases para que a gente possa conseguir concluir a nossa carreira e viver uma vida de evangelho abundante, né? Não é para viver uma vida de evangelho triste, cabisbaixo. As lutas e dificuldades não são para nos desestabilizar, mas são para nos achegar mais perto do Senhor. Que a gente entenda isso, que a gente entenda esse cuidado, né, que o Senhor tem conosco, esse chamado que o Senhor tem
para cada um de nós nessa noite, né? O Senhor ele está nos chamando a um caminho de responsabilidade, um caminho mais estreito, né? Quanto mais, eu sempre falo, Senhor, quando eu penso que tá bom, tu dá um negócio mais pesado, Senhor. Eu pensei que eu já acabei, fui aprovada, foi, agora é outra prova, é assim mesmo. E aí a gente vai sendo aprovada, nossa carreira cristã não é para permanecer no mesmo nível, não é para permanecer da mesma maneira. Cada dia o Senhor nos chamando para algo novo, para novas experiências. Quem diz que a vida cristã é chata e monótona, eu realmente chamo para conhecer. Vem para o nosso lado, aceita Jesus, que você vai ver que não tem nada de monótono e nem de calmo, né? É dia após dia a gente lutando contra a nossa carne, lutando contra Satanás, né? Porque às vezes é a nossa própria natureza, a nossa carne, o nosso desejo, e a gente precisa lutar contra ele. É Satanás com guerras espirituais, né? E a gente, dia após dia, precisando da graça do Senhor. Que todos os dias a gente entenda isso, que a gente precisa derrotar, né, inimigos que estão dentro dessa terra aqui, que é o nosso coração. Todos os dias vai ter um desafio para você vencer. A sua vontade de desistir, a sua vontade de fazer com a tua mão, a sua vontade de responder, a sua vontade de agir. Todos os dias, isso é normal, né? Uma vez me perguntaram, quando que isso vai acabar? Eu só quando Jesus voltar. Então, vá se acostumando, toma a sua cruz, que tu vai carregar ela até o último dia. E é desse jeito, por isso que precisamos estar juntos, um do lado do outro, servindo ao outro, confessando os pecados um ao outro, pedindo oração uns aos outros, segurando na mão do outro, né? Largou, o sangue vem, faz a gente ligar de novo e vamos seguindo dia após dia debaixo da obediência. Então, eu acho que o mais importante para nós nesse momento é entender, né, que não é pela nossa força, Deus que nos escolheu, nós não estamos aqui porque a gente estava com vontade de vir ao culto, mas foi o Espírito que nos impeliu, e eu creio que a nossa comunhão aqui, né, o Senhor ele está dando oportunidade para a gente entender esse caminho de obediência, esse caminho de união, né, que a gente só vai ter debaixo da graça do Senhor e pelo sangue de Jesus. Vamos estar orando. Senhor, eu quero louvar a Ti, Senhor, nessa noite, porque o Senhor dos Exércitos é conosco, porque o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas, porque nós estamos aqui nessa noite, não é obra nossa, Senhor, foi o Senhor que nos trouxe, Senhor, porque quantas lutas no nosso coração, Senhor, quantas decepções, ó Deus, quantas coisas, ó Pai, para resolver e não conseguimos, mas estamos aqui, foi o Senhor quem nos trouxe, ó Pai, e queremos prestar culto a Ti com todo o nosso coração, assim como o povo de Israel cultuou a Ti no deserto. Queremos cultuar a Ti, Senhor, Te dar a nossa devoção, Senhor, Te dar todo o nosso coração, entregar a Ti espírito, alma e corpo, tudo Te pertence, e queremos declarar que sem Ti nada podemos fazer, somos dependentes do Teu poder, dependentes da Tua graça, precisamos da Tua unção para despedaçar os julgos malignos que estão dentro de nós, que se apresentam à nossa frente. Senhor, Tu és poderoso para repreender, ó Deus, toda autoridade maligna que se levanta contra nós, contra a nossa mente, Senhor, contra os nossos dias, ó Deus, que cada vez mais difíceis, mais apertados, Senhor, mas é o Senhor, ó Deus, apertando, Senhor, diminuindo, dificultando nossa caminhada, para que a gente possa, ó Deus, chegar como um povo santo diante de Ti, como um povo separado. Aracanta lá de Codequele Baragachobe Aramaná, Senhor, Amanda Shede Comanai, ajuda-nos pelo Teu Espírito a fazer a Tua vontade, a ser o que o Senhor quer que sejamos. Aquieta a nossa alma, acalma
calma, Senhor, para que nós venhamos entender que é a tua ordem: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tu serás exaltado, e nós queremos já te exaltar, já te bendizer, já te glorificar, Senhor. Que a nossa vida não seja de aparência, que a nossa vida não seja de mentira, mas de verdade e poder, Senhor, porque é isso que o teu evangelho tem para nós: uma vida abundante, cheia do teu Espírito, com alegria no Espírito. Alegra corações aqui, Senhor, corações desesperançosos, corações entristecidos, corações decepcionados, corações medrosos, Senhor. Tu é conosco por onde quer que passarmos, aonde quer que estivermos, Senhor. Queremos confiar em Ti para cada etapa da nossa vida, dia após dia. Confiamos em Ti para a nossa saúde, confiamos em Ti, Senhor, para cuidar da nossa família, confiamos em Ti, Senhor, para cuidar das nossas finanças, confiamos em Ti, Senhor, para nos guiar na Tua casa, para o chamado que tem para nós. Senhor, levanta, Senhor, o Teu povo nessa noite, desperta os que dormem, aviva, Senhor, com o poder do Teu Espírito, derrama o Teu Espírito, Senhor, capacita a Tua igreja, Senhor, porque grandes coisas, ó Deus, tem o Senhor a fazer através de nós, ó Pai. Então ajuda-nos, ó Deus, a manter a unidade, a manter a consciência de submissão a Ti, ao corpo. Senhor, todo o plano do adversário, todo o plano, Senhor, arquitetado contra a Tua igreja, contra o Teu povo, Senhor, ser o Deus deste lugar, ser o nosso maior pastor, ser o nosso guia no deserto. Senhor, ajuda-nos a entender os Teus desígnios e ajuda-nos, Senhor, a entender, ó Pai, que precisamos estar debaixo da Tua mão poderosa em todas as coisas e todos os dias. Eu entrego esse lar na Araxede Comanai, Senhor, cada lar nas Tuas mãos, Senhor, cada lar, Senhor, lares conturbados, Senhor, lares aprisionados por Satanás, Senhor, quebra, Senhor, toda a cadeia maligna nessa noite. Senhor, ser o Senhor destes lares, ó Pai, ser o Senhor da nossa vida. Recebe a nossa vida, ó Pai, como oferta no Teu altar nessa noite. Glorificamos a Ti, ó Deus, por nos escolher, e ajuda-nos pelo Teu Espírito a entender, em nome de Jesus, ó Deus. Amém, Senhor. Amém, amém, aleluia. Agenda da igreja. Olá, boa tarde. Meu nome é Cristiane, sou da comunidade Ramá em Xerém. Gostaria de estar deixando aqui um convite para os irmãos e nossos amigos para que se inscrevam em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Clique, compartilhe, curta e se inscreva. Não esqueça de pressionar o sininho para estar por dentro de tudo que acontece em nossa comunidade lá em Xerém. Agora eu vou estar passando para vocês a agenda da semana em nossa igreja. Amanhã, às 8 horas, teremos a consagração, logo após o de jejum, com os nossos irmãos. À tarde, às 17 horas, teremos nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Convide alguém para estar participando conosco. Tem sempre alguém precisando de uma palavra de Deus para se fortificar e elevar espiritualmente sua vida. Na terça-feira, teremos as células com os líderes Marcos, Paulo e Priscila, que será na casa deles, Rafael e Camila, que será na casa da Ju, e Enivaldo e Priscila na casa do Fran. Na quarta-feira, teremos nosso discipulado às 19 horas na igreja, na rua José Gervásio, número 100, em Santo Antônio da Serra, em Xerém. Chame alguém, venha participar conosco. É sempre muito edificante aprendermos na grande verdade um pouco mais da palavra do Senhor. Fará muito bem para o nosso espírito. Na quinta-feira, nós temos o ensaio de dança e o ensaio de louvor. Quem tiver interesse em estar participando
Estamos sempre às 19 horas lá na igreja. Procure a Priscila, do pastor Marcos Paulo, ou a Priscila, esposa do Nivaldo, que são as responsáveis pelo Ministério de Dança e Ministério de Louvor. Se você sente a vontade de estar participando num destes ministérios, procure uma delas e venha fazer parte conosco. E também temos o nosso Ministério de Mídia, que estamos precisando de voluntário. Venha fazer parte você também. Na sexta-feira, nós temos o momento de intercessão. Oração às 20 horas lá na igreja, com o irmão Aloísio e a irmã Almerinda. Gostaria de aproveitar o momento e estar agradecendo os irmãos que puderam compartilhar do nosso mutirão hoje lá na igreja para dar início à pintura do nosso templo. O nosso obrigado a todos vocês que participaram. E gostaria de estar lembrando os nossos irmãos que no dia 4 de setembro teremos a nossa Santa Ceia no sítio Mazarope. Não deixam de participar. É uma convocação, como disse o nosso pastor Érico. Não podemos faltar. Vamos nos encontrar lá na ceia e passar um dia muito agradável na presença do Senhor. E deixar registrado também que no mês de outubro, já se antecipando, é o mês em que nós estaremos comemorando os 17 anos de Ramá em Xerém. Vamos começar a nos preparar para essa grande festa para o Senhor. Um abraço e fiquem com Deus e até a próxima semana. Visite a comunidade Ramá de Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, CEP 25.253.605. Reuniões, domingos, às 17 horas, quarta-feira, às 19 horas. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.